maiores especialistas no assunto sobre verdade, memória, justiça, reparação e mecanismos de não repetição do Brasil reunidos nesse café, com formação do CEFOR, né? Então, agora, a gente agradece imensamente a participação do Marcelo Zelic, que nos deu imensas contribuições, e pedimos para a nossa advogada, aposentada da Advocacia Geral da União, Ana Maria Oliveira, esteja presente conosco para poder continuar o assunto que tanto nos interessa nessa formação. Tá, Ana? Obrigada. É com você, minha querida. Obrigada, amiga Angelina. De antemão, agradeço pela amizade. Boa tarde a todos e todas, especialmente aos professores e professoras que nos ouvem, participam conosco deste momento importante de reflexão. Saúdo e agradeço o convite que me foi formulado pelo deputado Bordalo, grande amigo de lutas, né? Do mesmo modo que saúdo o doutor Jarbas, um amigo querido, que também vai conversar conosco nesta tarde, especialmente pela sua nomeação para a Secretaria dos Povos, de Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, duas pautas que me são caríssimas, né? E que, portanto, desde já me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência para, no que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Saúdo os queridos Zelic e Eugênia, né, que participam e nos deram aulas magníficas sobre essa questão da justiça de transição, e, portanto, vou aqui, após as suas falas, ainda tentar dizer mais alguma coisa, né? Bom, eu considero importante conversar sobre esse assunto, porque eu tenho defendido que somente a formação em direitos humanos, inclusive com a inclusão da história real das violações do passado, especialmente para as crianças e os adolescentes do ensino fundamental e médio, nós podemos ter esperança de que, na verdade, essa educação é importante para a não repetição. Aliás, uma questão à parte que eu gosto sempre de falar, que o racismo e toda sorte de discriminação são resultado de uma sociedade escravagista que, na abolição formal, soltou os negros no campo como se fosse gado, tendo sido o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão e o único no mundo a não fazer reparação. Estudo sobre esse tema só a partir de 2006, quando os professores puderam ter acesso, e sem a devida formação dos educadores. O resultado você vê todos os dias nos resgates dos trabalhos de trabalhadores em regime de semi-escravidão. O Brasil experimentou 4 séculos de escravidão e um tempo maior de governos antidemocráticos, dificultando ainda mais a luta por direitos, inclusive aprofundando as desigualdades, né, impondo maior sacrifícios aos que já detinham uma condição quase desumana de vida, que naquela época eram os negros, né, e os próprios indígenas. Então, nós somos uma sociedade escravagista, uma cultura de exclusão social, um país que construiu sua história e suas riquezas com trabalho escravo, tem a sua face exposta na atualidade. A sociedade brasileira de hoje é o reflexo do passado. Racista, violenta, continua no pleno século XXI plantada no passado, coisificando vidas negras com uma política genocida que beira a barbárie. O sistema de governo republicano enfrentou resistência na sua consolidação e exigiu dos seus defensores um esforço de lutas democráticas, que fez o país oscilar entre períodos de governos liberais e ditatoriais.
As crises das elites levaram o país a inconstâncias institucionais, resultando em alternância do governo entre civis e militares nos 100 anos que antecederam a Constituição de 1988. Os governantes da República, mesmo os civis, governaram com regimes antidemocráticos, com estado de sítio, o que impôs ao país um tempo de maior autoritarismo do que de democracia. A Lei de Segurança Nacional, por exemplo, é de 1935. Tá? Portanto, bem antes do período da ditadura civil-militar de 64. Esses períodos ditatoriais de governos antidemocráticos foram mesmo anteriores, antes dos períodos da ditadura de 37 e de 45, e, como eu já disse, de 64 a 1985, que eu, particularmente, considero até 1988, porque foi quando nós tivemos a Constituição Cidadã. Portanto, a nossa democracia é jovem, frágil e precisa de cuidados, porque o Brasil sempre viveu estados de exceção travestido de democracia. É o que eu chamo para esse período que o Marcelo falava agora, desde o golpe da presidenta Dilma até a 2022. Vivemos um estado de exceção travestido de democracia. E isso precisa ser resgatado e lembrado para poder evitar as repetições. Muito bem. Esse conceito de justiça de transição, que já foi dito aqui pela Eugênia, é exatamente foi exatamente como ela falou. É um período de transição entre o passado autoritário e o período democrático que se inicia. Para que isso seja feito, né, é preciso fazer um acerto com o passado. Fazer um acerto com o passado significa fazer justiça de transição. Memória e verdade são os principais, ou os primeiros pilares, não considero que tenha um maior do que o outro, ou mais importante. Memória e verdade são os primeiros. É preciso que a verdade histórica seja reposta. A negação dos crimes praticados pelo Estado é o que consegue que a sociedade repita, né, esses crimes. Então, é preciso que esses crimes praticados pelo Estado sejam objeto de apuração e que a justiça e que a verdade seja reposta. Houve, sim, ditadura. Houve, sim, escravidão não referendada, e que a população não teve a sua devida reparação. Então, é a primeira coisa. Os mecanismos de verdade houve, sim, ditadura, sem que houvesse sem que a gente reconheça que houve a ditadura, é impossível a gente não repetir, né? A verdade é que houve ditadura, muitos foram mortos, desaparecidos, presos, torturados, monitorados, tiveram suas vidas modificadas. Agora mesmo, o Zelic falou, os povos originários sofreram com a ditadura, com a perda de território e com a morte, e a disseminação de vários desses povos, inclusive aí no Pará. É preciso que a gente reconheça e tenha essa verdade resgatada. Houve ditadura, a ditadura foi sanguinária, como a gente costuma dizer, e que, por isso, é preciso que nós tenhamos consciência de que na sala de aula é preciso introduzir para que as crianças conheçam essa verdadeira história que tem sido negada, né?
eu acredito que vários dos professores que estão aqui conosco, dos educadores, não tiveram, na sua formação acadêmica, nenhuma leitura, nenhum livro, ou muito pouco, acerca. Estou falando do primeiro e segundo grau, na universidade, provavelmente sim, acerca do que foi a ditadura. Então, é preciso que essa verdade seja reposta, né? Se nós não fizermos isto, nós estamos fadados à repetição. Repetição, como ocorreu, como diz a Angelina, com o inominado votando a favor do impeachment da presidente Dilma, chamando e homenageando um dos maiores torturadores da ditadura, que foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, que torturava as mulheres, introduzindo camundongos em suas vaginas, e torturava os homens com fio elétrico nas suas uretras. E esse inominado votou homenageando esta criatura, né? Quando votou o impeachment da presidenta Dilma. Se fosse na Alemanha, num país que preserva a memória histórica e que trabalha com mecanismo de não repetição, ele teria saído de lá preso. Mas o Brasil não tem como histórico reconhecer as suas mazelas do passado para evitar a repetição. Se nós tivéssemos feito essa tomada de consciência da sociedade acerca do que foram as ditaduras, não teríamos visto o que nós vimos no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro é fruto da nossa total incompetência, digo mesmo, para contar a história, a verdadeira história do que aconteceu nos períodos ditatoriais, porque, por exemplo, a Comissão de Anistia ela analisa de 1946 a 1988 os processos ditatoriais desse período. Mas, como eu disse, e todo o processo depois da proclamação da República, os governos foram mais ditatoriais do que democráticos, né? Então, é preciso que essa verdade seja contada. Essa verdade histórica precisa ser resgatada. E ela tem que ser resgatada no ensino fundamental e no ensino médio, porque é onde as crianças aprendem, né, sobre a história do Brasil e sobre os verdadeiros princípios democráticos. As ações de memória. A memória é o fundamental para a não repetição, porque o esquecimento ele fomenta a repetição. É fundamental que espaços de memória sejam, como disse agora há pouco a Eugênia, é importantíssimo que tenhamos espaço de memória. As crianças e grande parte da sociedade paraense não sabe que aquela linda Casa das 11 Janelas foi um centro de tortura. Nós precisamos resgatar essa memória histórica. Nós precisamos saber que ali foi um centro de tortura. Nós precisamos fazer com que a sociedade saiba que praças onde os estudantes se reuniam para protestar foram, em muitas delas, né, muitas das praças no Brasil afora, foram os estudantes, especialmente os estudantes, que eram quem mais se opunha naquele momento, foram cercados, muitos foram presos e mortos, né? Então, é preciso que a gente... esses centros de memória sejam relembrados, botar placa nas praças, né? Onde as manifestações foram reprimidas. É preciso que a gente faça exposições, né, a respeito dessa violação que aconteceu durante as ditaduras, com museus, né, com ciclo de debates acerca
do que foi a ditadura, para que a própria sociedade reconheça e para que as próprias crianças possam aprender sobre o que foi a verdadeira história do Brasil. Porque o que nos contam, o que nos contaram e que contam até hoje, é muito diferente do que aconteceu nesse período. E tudo isso passa por uma educação em direitos humanos. É importantíssimo. Né? Já, inclusive, como a legislação é concorrente, já instigo tanto o secretário, meu amigo Jarbas, quanto o deputado Bordalo, que tem sido um grande guardião dessa discussão, desse debate, a propor projetos, né, de lei para incluir nos currículos escolares do Estado do Pará a formação em direitos humanos, porque é importantíssimo para a não repetição. Então, os dois principais primeiros pilares da justiça de transição. A justiça é um outro pilar da justiça de transição. Quando você fala de justiça, a gente tem, nesse pilar, uma das principais dificuldades. A responsabilização dos agentes do Estado que praticaram crimes contra a humanidade tem sido uma tarefa extremamente difícil. A alegação de que a Lei 6.683 de 79 foi ampla, geral e restrita para abranger esses agentes tem feito o judiciário caminhar na contramão dos demais países e da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos, a Eugênia já falou, o Zenick já falou, o judiciário brasileiro, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem um entendimento completamente equivocado. A lei de anistia de 6.683 de 79 não foi para anistiar torturadores. Isso precisa ser resgatado. Por isso que tem esse movimento de revisão já que está lá no Supremo, porque sem esse pilar da justiça a respeito aqui, a lei de anistia não foi para anistiar torturadores, nós não vamos conseguir avançar no processo de justiça. Olha só as dificuldades que o Ministério Público Federal teve para enquadrar como torturador o Sebastião Curió, um dos mais violentos torturadores da guerrilha do Araguaia. Por quê? Porque a justiça não considera que as violações praticadas pelos militares, que a grande maioria foram militares, né? Mas também tiveram civis, que eles fossem levados ao banco dos réus, como fez a Argentina. Quem já assistiu o filme 1985 viu como a Argentina enfrentou a questão dos torturadores. Se nós tivéssemos feito isso, com certeza nós não teríamos as repetições que nós estamos tendo. Né? Um período de exceção, como já disse, desde o golpe da presidenta Dilma até 2022, e as repetições ocorridas agora, no dia 8 de janeiro. Né? De novo, a negação de que houve ditadura e que os militantes políticos que lutaram em favor da liberdade eram terroristas motiva a repetição. Essa comissão de anistia, que eu não considero comissão de anistia, essa comissão implantada no governo passado, ela dizia frontalmente que os anistiandos não precisavam ser anistiados porque eles estavam contra a lei, porque eles eram terroristas, participavam de grupo terrorista, e que, portanto, a lei foi aplicada de acordo com o que eles estavam praticando. Né? Então, é preciso que a gente tenha consciência, tá? Que a negação de que houve ditadura
é o que faz com que as pessoas estejam a cavalheiro para pedir golpe de Estado, para pedir volta da ditadura, para acampar na frente de quartel, como aconteceu, né? Exatamente porque nós não tivemos esses torturadores levados ao banco dos réus, e que devíamos ter feito. Os órgãos, né, do judiciário precisam, então, ser repensados nessa questão, ou melhor, preciso repensar essa questão da justiça para aqueles que lutaram pelas liberdades, para que vejam os seus algozes sentados no banco dos réus. Outro mecanismo de justiça de transição é a reparação, né? A Constituição de 88 trouxe no artigo 8º que a reparação econômica ela deve ser feita para aqueles que, na verdade, os que perderam o seu trabalho, que foram muitos, que ela seja feita em prestação mensal, e que, para aqueles que não comprovavam o vínculo, como os estudantes, uma reparação única, né? Mas não tem a reparação coletiva para os povos originários, por exemplo. Nós, agora, estamos inovando nessa nova formação da Comissão de Anistia, que eu tenho a honra de compor novamente, né? Agradeço ao ministro Silvio Almeida, que me reconduziu para a comissão, né? Nós já estamos propondo, dentro do nosso regimento interno, a reparação coletiva, inclusive para os povos originários, né? Não há essa previsão legal, mas nós vamos debater e discutir para que essa previsão possa ser incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, e nós vamos trabalhar já dentro da Comissão de Anistia para que isso aconteça. Então, a reparação... Olha, vejam só que quando a Constituição diz que é preciso reparar aqueles que lutaram pelas liberdades e que tiveram suas vidas totalmente destroçadas, ela está dizendo que houve ditadura, que houve um estado de exceção. Não reconhecer o que a Constituição está dizendo é negar a própria Constituição. Quando você diz não houve ditadura, você está negando a Constituição, porque a Constituição está ali, previsto no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que houve, sim, ditadura e que é preciso reparar, né, aqueles que lutaram pelas liberdades. A reparação pelos crimes praticados pelos agentes do Estado contra as vítimas e seus familiares é o reconhecimento de que houve ditadura e que as vítimas devem ser indenizadas. E a negação disso só fortalece a repetição. Mas o Estado brasileiro está em mora. Olha só, a Constituição é de 1988, mas só em 2001 foi criada a Lei de Anistia. Só a partir de 2001 é que nós tivemos condições de enfrentar, com muita oposição dos negacionistas e da sociedade que desconhece a história pela ausência de informação, volto a dizer, dos currículos escolares, nós enfrentamos uma grande oposição da sociedade. É bolsa ditadura, não é? O que se está fazendo na verdade, consolidar, né, para que essas pessoas tenham uma bolsa ditadura. Isso é fruto da desinformação. Por isso que é importante que nós tenhamos essa formação para crianças e jovens e para toda a sociedade. Nos últimos 4 anos, como eu disse, essa comissão, como eu já falei, ela chamava os anistianos e aqueles que lutaram pelas liberdades de terrorista. E outras falas ofensivas
dando ensejo a um processo de revitimização. Nós vamos rever os processos todos. Todos os processos que foram julgados nos últimos 4 anos estão contrários ao que diz a Constituição, estão afrontando a Constituição. Por isso, nós vamos rever. E isso faz parte dessa política que a gente tem que ter de reparação. Mas a reparação não é só econômica. O pedido de desculpas do Estado Democrático de Direito àqueles que lutaram pelas liberdades, às vezes é o maior reconhecimento para eles. E que foi também tirado, já depois do golpe da presidenta Dilma, um pouco depois, até o ministro Alexandre de Moraes ainda vigorava. Quando entrou o Torquato Jardim, houve a proibição de nós pedirmos desculpas. Por quê? Porque a gente pedia desculpa na sessão, o processo era julgado procedente, e lá o gabinete do ministro mudava ao arrepio da lei, porque o ministro não pode mudar a nossa decisão, ele pode discordar e devolver para nós analisarmos enquanto conselho, mas ele não pode mudar a nossa decisão. E ele mudava, e aí aquele anistiando que teve o seu processo julgado dentro do conselho, concedeu anistia e pediu desculpas, tinha a sua portaria publicada com indeferimento. E isso levava os advogados a irem ao Poder Judiciário para pedir indenização, inclusive por danos morais. Né? E aí eles nos proibiram de pedir desculpas. Eu, insurgentemente, sempre, até quando saí em 2018, após a eleição do inominado, quando eu pedi o meu afastamento, depois de 15 anos de conselho, eu não só pedia desculpas, como eu dizia, o Estado brasileiro, com a sua democracia cambaleante, quase um Estado de exceção travestido de democracia, lhe pede desculpa pelas agruras que o Estado autoritário lhe causou. Eu fazia isso, já não botava no voto, porque não era mais possível, mas ao vivo eu dizia. Né? Isso, inclusive, ensejou uma certa dificuldade de permanecer no Brasil naquele período. Meus amigos me aconselharam, eu saí do Brasil, porque a gente não sabia o que o inominado ia fazer. E eu afrontei esse debate desde o momento em que o golpe foi dado contra a presidenta Dilma. Mas, enfim, essa reparação, que não pode ser só econômica, como eu disse, é reparação moral, e aí o pedido de desculpa faz parte disso, mas também o judiciário tem aceito alguns pedidos de indenização por danos morais, né? Porque muitas pessoas mudaram de nome, viveram na clandestinidade, suas famílias inteiras, né, privadas do convívio, muitos foram exilados, muitos nasceram no cárcere, como é o caso do nosso saudosíssimo Paulo Fonteles Filho, que eu ainda não tinha falado, porque sempre me emociono muito e não quero falar agora. Né? Então, as indenizações também elas têm que ser por danos morais. A comissão de anistia ela não tem o papel de cumprir essa parte, mas o judiciário, sim, tem concedido indenizações para aqueles que alegam os danos morais. Recentemente, concedeu para a presidenta Dilma, que foi chacoalhada, enxovalhada nessa comissão de 2019 a 2022. Então, o judiciário reconheceu e concedeu. E tem concedido para outros anistiados que também têm entrado. Então, é preciso também que se tenha a reparação moral. Né? É preciso que se tenha a reparação moral aos povos originários. É preciso que se tenha a reparação moral
as comunidades quilombolas, principalmente as do interior do Brasil, muitas foram ameaçadas, muitos territórios foram retirados dessas comunidades para entregar para o grande empresariado brasileiro, que a ditadura entregou. Um exemplo é Aracruz e Celulose, lá no Espírito Santo. A terra dos índios e a terra dos negros foi concedida para a Cruz. Os negros ficaram vivendo num pedacinho de terra e os índios perderam grande parte do seu território. Até hoje, o Ministério Público Federal luta por conta das comunidades indígenas. Eu tive reuniões dentro da Aracruz, várias reuniões dentro da Aracruz, onde fiz um enfrentamento direto, acho que eu fui 5 anos procuradora-chefe na Fundação Palmares, saí no 5º ano pelas ameaças que sofri, né? E enfrentei essa situação. As terras dos negros e dos índios, naquela ocasião, como já disse o Zelic aqui, foram entregues para o grande capital, né? Para os latifundiários, esses latifundiários que são responsáveis pela morte do Paulo Fontete. Mas o Estado brasileiro também é responsável. Né? Porque quando o Estado fala, não aconteceu nada, isso foi um problema de briga de terra entre o empresário entre o dono da terra, o que se diz dono da terra, porque no Brasil a grande maioria das terras são griladas. Quando o Estado se omite, ele faz parte do esquema de assassinato. Ele tem responsabilidade, porque ele se omitiu. Né? Até hoje, ninguém sabe quem mandou botar o Paulo. Quer dizer, todo mundo sabe, mas ninguém diz. Até hoje, ninguém diz quem mandou matar Marielle. Todo mundo sabe, mas ninguém diz. A omissão do Estado também é criminosa, vejo eu. O doutor Jarbas está aí, é mais esperto do que eu nesses assuntos, mas eu já digo isso. Então, na verdade, o não reconhecimento pelo Estado brasileiro, o não reconhecimento, melhor, pelo Poder Judiciário, dos crimes praticados contra os indígenas, contra as comunidades quilombolas, contra o povo que lutou pela liberdade, também uma forma de se omitir, e a omissão também é crime. Né? A gente precisa pensar nisso também. A gente não pode pensar só que é o agente que é o responsável. E quem se omitiu? Quem não apurou? Né? É preciso que a gente também tenha essa visão. E o judiciário, nesse caso da reparação moral, tem até, de certo modo, atendido mas pouca gente vai ao judiciário. Mas, enfim, os que têm ido têm conseguido algum êxito. Bom, o outro pilar da justiça de transição, que a gente já sabe, vocês já ouviram aí da Eugênia e do Marcelo, é a reforma das instituições. A reforma das instituições é primordial que a gente tenha para evitar a não repetição. Uma educação que forme para a não repetição, sem dúvida necessária, é feita com a necessidade de reformulação do pensamento vigente nas instituições. O Estado não é o do Pará, é o Estado brasileiro, os estados, do modo geral, o Estado é o maior violador de direitos humanos, por ação dos seus agentes ou por omissão na demora, aquilo que eu falava agora, de punir os culpados. Então, o Estado é o maior violador de direitos humanos. Em nome dos direitos humanos, se viola os direitos humanos. Se vocês forem ver os Estados Unidos, eu vou invadir a Síria, porque o povo sírio, acho que foi a Síria, não, o Afeganistão, porque o povo está sofrendo e etc. Preciso libertar o povo. Aí ele vai lá e ele viola mais os direitos humanos do que o antigo ditador já violava. Então, em nome dos direitos humanos, os Estados violam os direitos humanos. São os maiores violadores de direitos humanos. Né? Eu tive, nessa saída
que fui, depois que meus amigos me aconselharam a não ficar aqui quando o inominado ia tomar posse, eu fui para a Espanha, e lá tive a oportunidade de fazer um mestrado em Direitos Humanos, em Teoria Crítica, e agora faço um doutorado em Ciências Jurídicas e Políticas, também lá na mesma universidade, onde pude, digamos, observar melhor, né, ter a compreensão melhor do que realmente o Estado é o maior violador de direitos humanos, né? E as forças de segurança do Estado, infelizmente, deputado Bordalo, especialmente ao nosso amigo e secretário Jarbas, as forças de segurança são formadas não para defender a cidadania, o cidadão, elas são formadas para matar. É preciso que a gente reformule os currículos da formação das polícias, seja ela militar, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, as forças rodoviária federal, é preciso que a gente dê uma educação para a defesa da vida e dos direitos humanos, não para a morte, né? Você vê, por exemplo, que os recentes exemplos de violação, né, de como se comportam as forças de segurança, recentemente nós vimos aí na própria Alepo. A polícia enfrentou, ou melhor, foi para cima das mulheres que estavam aí, até onde eu sei, pacificamente se manifestando, tinham o apoio, já tinham conversado com a direção da Alepo, porque estavam ali, umas iam entregar os documentos, as outras ficariam ali cantando, se manifestando, etc., até onde eu soube, mas foi reprimida, né? Então, acho que uma das grandes razões para isso é a formação que a gente precisa dar para os nossos policiais. Em compensação, os antidemocráticos acamparam 2 meses na frente dos quartéis, inclusive aí na Almirante Barroso, e não foram incomodados pela polícia. Então, me parece que as forças de segurança, elas também, aliás, estudos recentes mostram isso, é onde nós temos o maior número de profissionais que pediram ou apoiaram esse regime antidemocrático. É preciso que a gente tenha isso em mente para evitar a repetição. É preciso que a gente dê essa formação, né, em direitos humanos e cidadania para que a gente não tenha essa repetição, né? Do mesmo modo, é preciso que a gente dialogue mais com o Judiciário e com o Ministério Público, né? É impossível que, agora estamos enfrentando no Supremo, que o Ministério Público acabe denunciando as pessoas e o Judiciário aceitando só porque a polícia levou lá e disse que aquele sujeito é preto e ele acaba sendo punido por isso, né? É impossível que isso venha acontecendo. Então, é preciso que a gente tenha um diálogo, uma formação também no Ministério Público e no Poder Judiciário, né? Como eu já disse, a posição do Supremo frente a essa questão da anistia é absolutamente incoerente com o sistema democrático, né? O Supremo Tribunal Federal fez vistas grossas nessas últimas ameaças à democracia nesses últimos 6 anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, né? O golpe da presidenta Dilma já não foi das botinas, como era antigamente, né, os militares. Agora tem uma outra forma de golpe, que é o golpe do uso do direito para criminalizar a política, o famoso lawfare, né? Então, é preciso que a gente tenha toda essa compreensão para que as instituições possam entrar nesse diálogo, para que nós possamos ter uma educação em direitos humanos e para a formação
de cidadania. É inadmissível, por exemplo, que, como eu disse, já o judiciário, o recente exemplo da juíza do Paraná, que disse, não, esse sujeito deve ser criminoso mesmo, deve ser ocupado porque ele é preto. Isso não pode acontecer no Estado Democrático de Direito. Tá? É impossível, mas isso acontece, sempre. Né? Quem luta pelos seus direitos é que é o criminoso. Né? Então, é preciso que a gente mude essa visão. Né? Os direitos eles só são garantidos por luta. Ninguém nos dá nada de graça. Eu escrevo sempre, só a luta garante direitos humanos e vida digna para todos. E é preciso que a gente tenha essa compreensão. Né? Os direitos humanos não são uma coisa dada, são uma coisa conquistada e que tem que ser permanentemente com luta para a sua manutenção. Né? Por isso é importante a gente ter essa educação para a cidadania, para evitar os processos de repetição. Né? Bom, eu sempre digo, volto a dizer, como disse lá no começo, estamos diante de um desafio, né? Um grande desafio. É preciso mudança de paradigmas, uma educação inclusiva que reflita sobre essas questões, que forme para a defesa dos direitos humanos e da vida, que forme para a cooperação e não para a competição. Isso é fundamental. Nós tivemos recentemente a reforma do ensino médio, que retira as disciplinas que ajudam as crianças a pensarem. Por que isso? Porque quem pensa dá trabalho. E a ditadura, os ditadores, eles não fazem questão que a população seja educada, que tenha formação, que é para poder exatamente não questionar. Né? Então, a educação é para o mercado. Nós vamos fazer educação para o mercado. Né? Esse mercado neoliberal que transforma o homem de novo em escravo, né? Escravidão moderna dos Uber e dos aplicativos, né? Ou desses que foram retirados agora e foram recolhidos, e vários que a gente tem notícia de empresas que continuam escravizando a população. Né? Então, a educação não pode ser voltada para formar cidadão para atender o mercado. Ela pode ter, sim, uma formação para ajudar você a ser incluído no mercado de trabalho, que é importante, mas não para esse trabalho, né, que não dignifica mais o homem. Né? Esse trabalho é o que nós não queremos. Nós queremos um trabalho digno, que era o que nós tínhamos nos estados de bem-estar social, que agora deu lugar ao neoliberalismo, que é a pior fase do capitalismo, né? Que é comandado pelas grandes empresas petroleiras, que é comandado pelas grandes empresas da mineração e pelos grandes bancos. Por que vocês acham que o juro do Banco Central não cai? Porque o mercado lucra com isso. O povo paga juros altos, o governo paga juros altos para alimentar um dos braços principais do neoliberalismo, que são os bancos. Então, meus amigos e minhas amigas, né, eu quero dizer que, para que não tenhamos repetições, para que tenhamos uma educação, uma formação para a cidadania e para que não tenhamos uma repetição, é preciso que nós cuidemos da educação das crianças e dos adolescentes. Por isso, volto mais uma vez, deputado Bordalo, proponha, junto com o Jarbas, projetos que possam incluir nas disciplinas das crianças, do currículo escolar do Estado do Pará, nas disciplinas das escolas de formação, das polícias, essa temática dos direitos humanos e da necessidade de nós conhecermos a verdade para não mais repetirmos os erros do passado. Né?
essas medidas, esses debates, esses eventos, eles ajudam muito, né, para a formação, né, e ajudam muito que nós tenhamos esperança de que não há